Olá, ouvinte. Nós queremos falar um pouco aqui sobre o conceito divino a respeito das bebidas alcoólicas, já que existe realmente uma especulação muito grande ou ensinamentos diversos a respeito da bebida alcoólica. Muitas pessoas acham que tomar bebida alcoólica é realmente pecado. Portanto, aliás, existem até algumas igrejas que na Santa Ceia eles administram o suco de uva em vez de ser o vinho, como a igreja primitiva administrava. Portanto, segundo o conceito das igrejas atuais, nós sentimos que eles acham que a igreja primitiva certamente estava errada, porque os cristãos primitivos comemoravam ser com álcool, com vinho alcoólico. Vinho, aliás, vinho é uma bebida alcoólica, não existe dois tipos de vinho. Ou suco de uva, que é apenas suco, ou é vinho. Vinho é uma bebida alcoólica. Portanto, nós queremos considerar o conceito divino a respeito disso. É claro que uma das obras da carne que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, é a bebedeira, a bebedice, que realmente é obra da carne, que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, está na Bíblia. Mas tomar apenas bebida alcoólica sem embriagar, nós vemos que isso aí não é pecado. Por quê? Nós vamos citar aqui alguns textos, se alguém acha que eu estou exagerando, né? Então anote aí, por favor, os textos. Você que acha que eu já comecei errado, então anote os textos aí para ficar comprovado isso que nós aqui estamos falando. Portanto, o texto de Jeremias, capítulo 23, veja bem, Jeremias capítulo 23, versículo 28 a 30, Deus fala da seguinte forma aos profetas. Na época, os enviados de Deus eram os profetas, os pregadores eram os profetas. Depois que veio existir pastores, bispo, evangelista e obreiro e tal, mas Deus disse assim: olha, eu sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras, isso é, que escondem as minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras, apresente a minha palavra em verdade, porque eu sou contra esses profetas, esses pregadores que furtam ou escondem as minhas palavras. Igual alguns falam: não, eu não vou pregar essas partes duras da Bíblia, porque senão vai escandalizar alguns irmãos. Aquele irmão lá era embriagado, era viciado na bebida alcoólica, senão ele volta a beber novamente se eu pregar. Quer dizer, está furtando as palavras de Deus. As pessoas precisam adquirir os frutos do Espírito de Deus, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que um deles é autodomínio, ou temperança. Beber com moderação, comer com moderação, porque os glutões são condenados também pela palavra de Deus. Então, note bem, o texto seguinte aqui, de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24 a 29, Deus recomendou aos israelitas, quando estivesse longe do santuário, na época de devolver os seus dízimos, que eram os mantimentos de 3 em 3 anos, teria que devolver os dízimos para o santuário, mas se estivesse muito longe, eles deveriam vender aqueles mantimentos, porque era pago em mantimento, devia vender e com o dinheiro ele devia comprar bebida forte, comprar vinho, comprar tudo que a alma desejasse, ovelha, comprar um animal, uma ovelha para ele executar e comer a carne, tudo que a alma desejasse, devia, de acordo com esse texto, Deuteronômio 14, versículo 24 e 29, devia vender e ir lá para um lugar que Deus escolhesse, ali comer e beber e satisfazer os desejos ali e comer aquelas coisas que pertencer aos dízimos, comer e beber ali com a sua família. Portanto, o próprio Deus mandou vender os mantimentos, comprar bebida alcoólica, comprar bebida forte, vinho
e demais coisas que a alma desejasse, e ali comer e beber com a sua família, quando estava longe do santuário, que não poderia lá levar aquele mantimento. Isso é o próprio Deus que está falando, né? No texto que eu já citei aqui, que é Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 a 29. Veja bem, Jeremias capítulo 35 de Jeremias, versículo 2 a 5, Deus falou com o profeta Jeremias: vai lá e leva os recabitas lá no templo, nas câmaras, e coloca lá vinho para eles. E Jeremias colocou várias taças de vinho lá e levou os recabitas lá, porque o próprio Deus mandou dar vinho aos recabitas. Vinho é realmente uma bebida alcoólica. Agora os detalhes lá dos recabitas, eu não quero detalhar a respeito, pois o nosso tempo aqui é curto. Só queremos provar que o próprio Deus mandou dar bebida alcoólica, mandou tomar bebida alcoólica. Que a Bíblia condena os beberrões, aqueles que se embriagam, a bebediça. É isso que nós temos vários textos que a Bíblia declara que os bêbados, os beberrões, os que se embriagam, esses que não têm a sabedoria prática, esses que estão realmente cometendo pecado. Então veja bem, também nós encontramos em Lucas capítulo 7, versículo 33 e 34, aí mostra que o próprio Jesus tomava vinho. O texto declara: veio João Batista não comendo e nem bebendo, e vós dizeis, tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vós dizeis, eis aí um homem comelão e beberrão de vinho, bebedor de vinho com os pecadores. Cristo, ele não só tomava vinho, como deu também ao povo para tomar. Agora eu pergunto a você, da sua igreja, se Cristo, hoje, se ele vivesse naquele tempo e Cristo fizesse quando ele transformou água em vinho lá, que todo mundo bebeu, você beberia? O vinho tinha algo, vinho é uma bebida alcoólica. Então veja a declaração que está no livro do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 3 a 11, mostra que Jesus multiplicou a água em vinho. E o mestre Sala, de acordo com algumas traduções, declara que ele provou o vinho e falou: olha, geralmente o dono de uma festa dá o vinho melhor que tem, e depois, quando o povo já está embriagado, aí dá o vinho inferior. Mas nesse caso aqui deu o vinho melhor, deixou o vinho melhor por fim, por último. Então note bem, vinho é realmente uma bebida alcoólica. Lá na festa de casamento, Cristo transformou a água em vinho. E declara aí o texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3 a 11, declara que ali foi um dos primeiros milagres, uma das primeiras milagres que Cristo operou no meio dos seus discípulos. Agora, hoje em dia, se alguma igreja, alguém transformar uma água em vinho, que é uma bebida alcoólica, né? Você acha que é realmente um milagre divino? Só o fato de ser uma bebida alcoólica, as pessoas de menos conhecimento hoje já acham que isso aí já não está correto. Então, Jesus da Bíblia não é o seu Jesus, ele é um outro. Pois ele transformou a água em vinho, e aquele vinho era realmente um vinho, uma bebida alcoólica. Então veja bem, de acordo com Provérbio também, de acordo com Provérbio, capítulo 31, versículos 6 e 7, declara o seguinte: olha, dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Isso está lá no texto que eu citei, do livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7. A própria palavra de Deus fala para dar bebida forte e vinho aos amargosos de espírito e aos que perecem, para que bebam e esqueçam do seu sofrimento. Mas isso é desconhecido pelos religiosos, que aprenderam apenas uma
doutrina criada por uma igreja. Eles não são libertos para aprender tudo o que está nesse livro aqui, porque foram bitolados pelos seus livros. Portanto, a continuação, veja bem, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 22, declara que a Santa Ceia dos Apóstolos, o vinho da Santa Ceia era realmente o vinho que continha álcool, porque de acordo com o texto de 1 Coríntios 11, 20 a 22, o apóstolo Paulo declara que estava repreendendo alguns que bebiam tanto que ficavam embriagados. E ele falou, vocês não têm casa para comer e beber? Vem envergonhar a igreja de Deus? Então, ouço que uns bebem demais e ficam embriagados, e outros comem muito, quer dizer, se eles ficavam embriagados é porque realmente era uma bebida alcoólica, o vinho que usavam na Santa Ceia, na igreja primitiva. Mas hoje nós vemos várias igrejas que usam suco de uva. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Falam que usar bebida alcoólica é pecado. Pecado é os beberrões que se embriagam, o que se embriagam com vinho, com qualquer outra bebida. Ou os comelões também, os glutões, são condenados também pela palavra de Deus. Portanto, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, declara Paulo falando a Timóteo, não beba água só, use um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. É claro que um pouco de vinho, se bebesse muito, ia embriagar. Portanto, o vinho ou a bebida alcoólica não é condenada por Deus. O que é condenado são os beberrões. E continua aqui, o Salmo capítulo 104, versículo 15, declara, o vinho que alegra o coração do homem. Se o vinho que alegra o coração do homem, é porque o homem poderia tomar o vinho. Portanto, aí está o que a palavra de Deus deixa claro para nós em relação à bebida alcoólica, que hoje nós vemos a grande fantasia que os religiosos, os pregadores religiosos fazem, né? Nos seus púlpitos ou nas suas mensagens, só para dar uma impressão que a igreja dele, ou que ele é mais certo do que Deus, do que a Bíblia. Porque o próprio Deus mandou tomar bebida alcoólica. E aí, continua indo, o outro texto que nós vamos citar aqui, vai anotando para que vocês não percam o fio da meada. Então veja bem, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11. Agora vem o ponto, ó. Não vos associeis com os beberrões. Está vendo? Claro, beberrão é condenado, bebedice, embriagar, isso é pessoa que bebe ou come demais. Os glutões, tem todas as pessoas que vão numa festa, chega lá, come demais e termina dando infarto lá e morrendo e vem para casa e de repente morre. Né? Quantas pessoas morrem? O mesmo serviço aí, ó, casos de pessoas que foram para o posto seguro e morreram lá de tanto comer. Quer dizer, pessoas novas, quer dizer, glutões, comer demais acarreta tudo isso. Beber demais também. Eu conheço aqui onde eu moro mesmo, pessoas novas, conheci, pessoas de 20 e poucos anos, todos morreram de tanta bebida alcoólica. Quer dizer, tudo que é exagerado, tudo que é demais, realmente é condenado por Deus, prejudica ao próximo, prejudica a mim e prejudica o meu próximo. Portanto, isto é o conceito divino a respeito da bebida alcoólica que está transcrito na Bíblia. Aqui nós encontramos ainda o texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Declara o apóstolo Pedro falando que nós não devemos nunca voltar ao tempo que nós vivíamos entregue às práticas pecaminosas do mundo, inclusive nas bebedices. Quer dizer, o conselho é para esses que vivem na bebedice, abandonar a bebedice. Mas não é pecado tomar bebida alcoólica, não é porque o cara é viciado que tem que esconder a bebida dele. Ele tem que ser convertido, ele tem que ter autodomínio. Um dos frutos do Espírito de Deus está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é a temperança ou o autodomínio. Quem não tem esse fruto do Espírito de Deus não é cristão, não precisa ficar escondendo bebida alcoólica do irmão, não. Isso é palhaçada. Ele tem que tomar a sua posição para provar que realmente é uma pessoa convertida.
Do contrário, Deus não vai aceitar o ensino dessa igreja, a maneira em que eles trabalham com seus adeptos. Tem que se trabalhar para possuir com materiais à prova de fogo. Tem que fazer com que as pessoas entendam realmente a verdade e convertam realmente, para provar que é realmente uma pessoa convertida. Do contrário, deixa ela que tome a posição delas, conforme muitos abandonaram a Cristo lá. Quando Cristo deu uma mensagem séria, ultimamente, a maioria dos seus discípulos abandonaram. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Ali foram abandonados e Cristo não voltou atrás. Não, Cristo falou para os purificados, falou, vocês também não querem ir também? Então hoje, mas hoje não, hoje existe uma grande bajulação, porque sabe que essas pessoas que estão aglomeradas nesses lugares chamados de igreja, vão deixar o dinheiro lá. Então os líderes religiosos estão levando no banho-maria só para colher o dinheiro delas. Mas não é isso, a obra de Deus não é essa. Isso é uma obra dos anticristos, obra do homem. Portanto, nós vamos continuar. Veja aqui agora o texto que está em Romanos capítulo 13, versículo 13. Declara, não andemos nas bebedices e nem nas glutonorias. A Bíblia mostra aqui nesse texto que nós não devemos viver nas práticas pecaminosas do mundo, inclusive nas bebedeiras ou na glutonoria. Glutonoria é comer demais, viver só nos lugares procurando só comer e beber e sem o autodomínio. Então a bebedice, a bebedeira, isso realmente Deus condena. Beber com moderação e comer com moderação não é pecado nenhum. Pecado é isso que nós vemos aí, o povo bebe demais e por fim dá trabalho para a polícia, dá trabalho para outros, morre antes do tempo, né? Então veja bem, ainda continuando aqui, nós encontramos o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que declara, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Quem neles errar não será sábio. E quem neles errar, isso é, se você beber demais o vinho ou a bebida forte, se beber demais ou se comer demais, acontece isso que está acontecendo aí também. Muitos dão um infarto e morrem prematuramente. Então, ainda continuamos a ler, considerar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 a 8. Ali declara que o bispo deve ser moderado nos hábitos e não bêbado, não entregue ao vinho, dado ao vinho, não bêbado. Outra tradução fala não bêbado. E o diácono não deve também ser dado a muito vinho. Quando fala para não ser dado a muito vinho, é porque pouco ele pode beber, lógico. Então, o que é que faz mal? É o exagero. O que é o pecado? É apenas o exagero. E continua ainda, veja bem, Romanos capítulo 14, versículo 21, declara, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que faça o teu irmão tropeçar. É claro que não é pecado comer carne, as carnes limpas, que Deus nunca proibiu, não é pecado. Mas acontece que na época lá tinha uma controvérsia a respeito do sacrifício de Cristo, sacrifício de animais, e quando Cristo morreu, Deus não aceitava mais sacrifício, mas os judeus rebeldes continuaram fazendo sacrifício de animais e vendia a carne para o açougue. Mas é claro que nunca foi carne de porco, nunca, em época nenhuma, os judeus ofereciam sacrifício de carne de porco, até hoje eles detestam porco, era carne de animais limpos. Mas os cristãos, judeus que converteram, aceitaram a Cristo, uns ficavam com medo de comprar daquela carne do açougue e ficar contaminado. O que era forte, comprava e comia, mas o que era fraco, comia só legumes, diz a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo, então, falou que era bom não comer carne, e nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que fizesse o irmão tropeçar. Quer dizer, na frente daqueles irmãos fracos, ele não devia comprar carne nenhuma. Mas que não era pecado comer daquelas carnes. Paulo disse, o ídolo nada é do mundo, comer de tudo que se vende no açougue, no mercado. Quer dizer, em relação àquelas carnes sacrificadas ao ídolo,
que o sangue era sacrificado e as carnes eram vendidas para o açougue. Na época, aquelas carnes não tinha nada a ver, não era carne de porco, eles podiam comprar e comer. É isso que o relato, a história, conta em relação ao texto que nós citamos aqui, de Romanos capítulo 14, versículo 21. Portanto, o vinho, nós temos outro texto que declara, olha, o vinho que alegra o coração do homem. Gálatas capítulo 5, versículo 21, mostra que as obras da carne são essas, a obra da carne, iras, peleiros, divisões, sede, bebedeiras. Claro, bebedeiras, beber demais, isso é obra da carne realmente. Agora, nós temos aqui o último texto a considerar, veja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, declara, portanto, quer comais, quer bebais, quer ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Portanto, é claro que se uma pessoa fica bêbada, está embriagada, está comendo demais, está envolvido só no come e bebe, isso não é para a glória de Deus. Deus não é glorificado dessa forma, pessoas bêbadas, pessoas embriagadas. É isso que realmente Deus condena. Então, o conceito divino a respeito da vida é simplesmente isso, nada de fantasia criada pelos livros religiosos que fazem aí, um emaranhado todo só para tapear as pessoas, porque eles mesmos não estão nem entendendo daquilo que estão falando. Portanto, a verdade é, como Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado.